Bem-vindo ao canal. 3 notícias com comentários aqui nesse vídeo. A primeira é sobre o 4º filme do Capitão América, que vai apresentar o Sam Wilson no lugar do Steve Rogers. Parece que as coisas não vão bem por lá, já que as refilmagens representaram quase que um filme novo. A segunda notícia é sobre a atriz da série da She-Hulk, Tatiana Maslany, que resolveu falar e se opor a uma lei do Canadá que trata sobre os pronomes. Essa é bem surreal. E a terceira notícia é sobre o game Assassin's Creed Shadows. Gamers japoneses resolveram fazer uma petição contra esse jogo, alegando que não passa de um insulto à história do Japão. Como sempre faço nesses vídeos de notícias, primeiro eu trago o fato retirado do site americano Bounding into Comics, depois deixo a minha opinião. E se você gosta de bom senso e desse tipo de conteúdo que eu trago aqui, faça a sua parte e se inscreva agora, para que o canal continue existindo. E agora, vamos saber o que aconteceu nesse 4º filme do Capitão América. O filme Captain America Brave New World passou por refilmagens que devem ter atingido a marca de 375 milhões de dólares. Como se os problemas da Marvel com o filme do Blade não fossem suficientes, segundo o site Bounding into Comics, um insider disse que, graças às recentes refilmagens, o orçamento de Captain America Brave New World saiu de controle de vez. Apesar de encarar ameaças como a Hydra e até o Thanos, o maior desafio de Sam Wilson é provar de que ele pode tirar esse filme do chão. Anunciado logo após o final da série O Falcão e o Soldado Invernal, o 4º filme do Capitão América foi originalmente agendado para estrear em 3 de maio de 2024. Contudo, graças à combinação da greve dos roteiristas e a Marvel revendo as suas produções, o filme foi adiado para sua atual data de lançamento, que é 14 de fevereiro de 2025. Como todos os filmes, Brave New World passou por um breve período de refilmagens, que começou em maio de 2024 e durou 22 dias, mas, em vez de ser algo de rotina com filmagens adicionais, o que se descobriu é que a ampla rejeição ao filme nos testes de audiência resultou em fazer mudanças expressivas no filme, incluindo a completa remoção da Sociedade da Serpente da história e a introdução de um novo e ainda desconhecido vilão, interpretado pelo ator de Breaking Bad, Giancarlo Esposito, além da adição de mais cenas de ação. Devido ao fato desse trabalho ter sido muito intenso, muitos especulam que essas refilmagens custaram ao Marvel Studios muito mais dinheiro do que eles queriam gastar, especialmente levando em consideração o fato de a Disney querer gastar menos nessas produções devido às suas finanças. Apesar disso, no final de maio de 2024, um insider ligado ao Marvel assegurou que o orçamento final ficaria abaixo dos 270 milhões que o filme The Marvels custou ao estúdio. Infelizmente para a Marvel, parece que essa declaração não foi mais do que um otimismo mal informado. Um outro informante, chamado Jordan Raimi, declarou que, além dos 275 milhões do orçamento original, essas refilmagens custaram para a Disney e para a Marvel algo em torno de 75 a 100 milhões de dólares. Esse informante disse que é como se eles fizessem um novo filme. Sendo assim, com esse atual orçamento, o próximo filme do Capitão América precisará faturar algo em torno de 700 a 750 milhões de dólares só para empatar tudo o que foi gasto nele. E devido aos recentes fracassos do Marvel Studios, tudo o que posso dizer sobre essa notícia é boa sorte. Agradeço ao site Bounding into Comics por me lembrar que essa pérola estava sendo produzida. Não sabia e não tenho nenhum interesse nesse filme do Capitão América fake, mas sei que o Capitão América é o herói preferido de muita gente, mesmo que essas pessoas não sejam americanas ou não vivam nos Estados Unidos. Isso acontece porque, durante as suas histórias no passado, o Capitão teve talentosos escritores e desenhistas que faziam com que as pessoas, ao redor do mundo, se identificassem com as suas histórias, apesar de serem de outros países. Eu gostava do Falcão. Gostei de ler as primeiras histórias sobre o personagem que foram publicadas por aqui em gibis antigos da Ebal. E agora vemos a Marvel destruindo ambos os personagens. Tudo isso em nome do que eles chamam de diversidade. Uma diversidade que sempre existiu,
mas antes ocorria de maneira natural e não de maneira forçada, não natural e, portanto, ideológica, como acontece hoje. Pelo menos temos as histórias antigas desses personagens e não precisamos apoiar essas histórias ruins e maldosas que esses palhaços woke fazem atualmente, tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas. Esse filme vai fracassar, assim como fracassou The Marvels. Um filme precisa ser realmente bom para alcançar 1 bilhão só para se pagar. Gastar 370 milhões de dólares num Capitão América fake é uma insanidade. Os ingressos de cinema são caros, e mesmo que alguém queira assistir uma bomba dessas, o que eu duvido, pode assistir no streaming 3 meses depois. Nada do que eles fazem parece fazer sentido. Quantos milhões a mais eles vão gastar insistindo em falsas premissas como essa? Eles acham que o nome do Capitão América vai vender e que isso é suficiente. Por causa de toda essa moda insana woke, acham que a mudança racial do personagem vai gerar interesse. Mas, se fizessem um filme do Sam Wilson como Falcão, pelo menos estariam sendo honestos. Eu acho que todos os atores deveriam ter saído após Vingadores Ultimato. Quanto a esse filme, mesmo com todas essas refilmagens, ninguém vai assistir. Vai ser mais um filme sem importância e que não vai despertar nenhum interesse. Já está morto antes de nascer e gastaram todo esse dinheiro para nada. É hilário. E agora, veja mais uma pérola. Dessa vez é com a atriz de She-Hulk, falando sobre os pronomes. A atriz de She-Hulk, Tatiana Maslany, criticou uma lei do Canadá que determina a aprovação dos pais para os estudantes mudarem os pronomes. Ela disse, abre aspas, não deveria estar no controle dos pais como uma criança se identifica, fecha aspas. Mais uma vez, a atriz de She-Hulk joga suas cartas na narrativa dos supostos gêneros e se mostra uma forte oponente dessa lei dos canadenses. O ministro da Educação, chamado Duncan, de uma província canadense, anunciou um novo conjunto de políticas quanto à educação dos estudantes. Especificamente, Duncan fez um requerimento de que as escolas consultassem os pais quando o estudante quisesse uma expressão especial quanto ao seu nome e quanto ao que chamam de identidade de gênero. A interferência dos professores e de organizações políticas extrapola o currículo escolar. Esse ministro da Educação também garantiu que, em caso de rejeição por parte dos pais, a escola traria todo o suporte necessário. Em resposta a essa mudança na política, a University of Regina's Pride, ou o Centro de Orgulho da Universidade de Regina, sim, eu sei que isso tudo é surreal, mas só estou transcrevendo a notícia, se uniu com a advocacia canadense LGB, etc., para mudar essa política com a alegação de que viola os direitos, abre aspas, para a vida, liberdade e segurança da pessoa e igual tratamento diante da lei, fecha aspas, garantindo os direitos de cada cidadão. Em resumo, a Assembleia Legislativa julgou que a lei é constitucional e, assim, as escolas são obrigadas a segui-la. Sem surpresa alguma, a passagem desse projeto de lei não caiu bem para Maslany, a She-Hulk, que é uma ativista da juventude LGB, etc. Em uma entrevista, a atriz criticou essa nova lei, abre aspas, não deveria estar sob o controle dos pais, como uma criança se identifica e como ela sabe o que é. Esse não é o lugar dos pais, está fora do alcance deles, está fora do alcance do governo, é um absurdo. Crianças têm direitos e são seres humanos que têm conhecimento de quem são, e nós deveríamos ouvi-las e empoderá-las para saber quem elas são e como elas querem ser chamadas. É o direito das crianças e não o direito dos pais, fecha aspas. A atriz também explicou o fato de ela ter usado uma camiseta durante a divulgação da série da She-Hulk. Essa camiseta trazia a inscrição, abre aspas, Support Trans Kids, fecha aspas, ou Apoie as crianças trans. Ela declarou, abre aspas, essa camiseta foi uma resposta direta para o que está acontecendo, em termos dos direitos dos pais na educação. Eu sinto como uma funcionária da Disney que deveria falar. Eu quero que essas pessoas saibam que eu estou com elas. Fecha aspas. E depois dessa difícil tarefa de ter traduzido todas as declarações virtuosas dessa atriz super do bem, vamos aos meus comentários sobre essa inacreditável pérola da virtude.
Eu acho que perdi algo em toda essa virtude que percebi nas declarações da atriz. Não são os pais que são responsáveis pelos cuidados e pela saúde das crianças? O fato é que a família é a pedra fundamental da sociedade e não o Estado. O que ela propõe, assim como todos os extremistas radicais da esquerda, woke, feministas e demais donos da razão, é a inversão disso. Pura maldade e mais nada. O que eles querem dizer, do alto do seu radicalismo, é que a família e os pais não devem ter autoridade sobre as crianças, e sim o Estado é quem deve ter. Mas a liberdade de expressão faz com que os verdadeiros inimigos se revelem. No caso deles e de sua raiva em censurar aqueles que não concordam com eles, nunca saberão quem são os inimigos deles, uma vez que estarão censurados. É irônico. Será que ela, ou qualquer outro extremista marxista, sabe como funciona a hierarquia em uma família? Será que se uma criança se identifica como Superman e quiser pular do prédio, os pais deveriam permitir? Lembro que no comunismo, tudo e todos pertencem ao Estado. Estou esperando o Beautiful People e sua mentalidade coletiva sair em defesa dessa atriz. Para mim, essa mentalidade demonstrada por ela representa a maldade como ninguém mais consegue representar. Sem dúvida, a sociedade seria um lugar melhor se começasse a desprezar as declarações e os pensamentos profundos dessas pessoas radicais. Eles estão muito fora da realidade. Afinal de contas, se eu entendi bem esse ponto de vista que ela expressou, se uma criança se identificar como uma girafa, basta deixar que o zoológico cuide dela, e não a família e os pais. Os jogadores japoneses elaboraram uma petição contra o jogo Assassin's Creed Shadows da Ubisoft. Disseram que foi, abre aspas, um sério insulto à cultura e à história japonesas, fecha aspas. Para surpresa de ninguém que tem um pingo de bom senso, os jogadores japoneses não estão felizes com a decisão de usar a franquia de Assassin's Creed como palanque para mais, abre aspas, ativismo da diversidade, fecha aspas. Acontecendo na era Sengoku da história feudal japonesa, o futuro Assassin's Creed Shadows irá contar a história através do olhar de um distinto protagonista. Naoe, uma ninja ficcional, e Yasuke, uma versão de um africano da vida real, que brevemente serviu como um vassalo do famoso guerreiro Oda Nobunaga. Notavelmente, a decisão de apresentar Yasuke como um protagonista do jogo marca a primeira vez em toda essa franquia que uma figura histórica se torna uma personagem do jogo. Devido a isso, acreditando que retratar Yasuke como um samurai em vez de um simples vassalo foi considerado tanto um insulto quanto um ultraje na tentativa de fazer revisionismo histórico, um gamer japonês usou a plataforma Change.org para iniciar uma petição pedindo que o jogo seja refeito. O gamer chamado Shimizu Toro explicou na petição, abre aspas, recentemente, um sério problema de exatidão histórica e de falta de respeito cultural surgiu com o jogo Assassin's Creed Shadows. O game se baseia nos samurais japoneses e ignora o fato de que não são uma classe que deveriam ser servos da nobreza. Na verdade, o primeiro europeu a receber o título de samurai foi William Adams. A Ubisoft continua a confundir a natureza e o papel do samurai. Este é um sério insulto à cultura e à história japonesas e pode levar à discriminação contra os asiáticos. Exigimos que a Ubisoft imediatamente pare o lançamento desse jogo e mostre respeito pela história e pela cultura japonesas. Assine essa petição para a Ubisoft saber da importância da exatidão e do respeito à história. Fecha aspas. No momento da publicação dessa notícia no site Bound into Comics, a petição tinha alcançado 21.465 assinaturas e seu objetivo era alcançar 25 mil assinaturas. E ao contrário do que muitos apoiadores da direção narrativa desse jogo podem dizer, essas assinaturas são de japoneses. Um dos comentários de apoio a essa petição dizia, abre aspas, na verdade, a internet ocidental mostra sua tendência. Essa é uma falsificação da história japonesa, um insulto ao povo japonês e uma discriminação contra eles. Fecha aspas. Da mesma forma, um outro comentário trouxe esse conteúdo. Abre aspas.
Yasuke é retratado como um nobre samurai, e isso é tratado como um fato histórico para transformar o seu grupo demográfico em heróis e espalhar a falsa história pelo mundo. Isso é uma falsificação da história. Nós não podemos apenas deixar acontecer. Fecha aspas. Uma petição com poucos milhares de assinantes não vai fazer diferença, a não ser que ganhe tração e pode esclarecer a direção que a indústria de entretenimento, e nesse caso os games, estão indo. Eles estão caminhando rumo ao abismo. Todas as indústrias estão sofrendo. Quadrinhos, games, filmes. É o resultado dos danos provocados pela insanidade radical woke. E no processo estão doutrinando e direcionando o pensamento de muitos, especialmente dos mais jovens, como uma lavagem cerebral coletiva. Eu gostava dessa franquia, mas não verão mais a cor do meu dinheiro. Acho que isso é o mínimo que podemos fazer para nos posicionarmos contra isso tudo. Talvez exista alguma representação legal que os ajude a processar a Ubisoft e até o governo japonês. Eles podem boicotar o jogo e um processo nesse nível poderia lançar uma luz nessas ideologias radicais woke, maldosas e maliciosas. Sim, eu sei que sempre houve propaganda ideológica na série Assassin's Creed, mas agora eles levaram isso tudo a um outro nível. No sentido contrário, imagine a reação da mentalidade coletiva woke caso eles fizessem um jogo ou um filme com o Pantera Negra como um asiático. Então era isso. O que achou dessas notícias aí? Deixa a sua opinião nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.